Graça e paz, amada igreja. Queria que os irmãos abrissem, antes de nós darmos continuidade na palavra de Deus, em João 17. Nós vamos ler alguns versículos, algumas porções. Primeiro quero ler para os irmãos o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É exatamente o que o pastor Michael falou, ali sobre o que nós devemos fazer, né? Jesus é o modelo, é o padrão, né? É o que a Escritura nos apresenta, do que tange a vida eterna, do que tange ao Filho de Deus, e a obra que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Nessa noite nós vamos dar sequência nas mutualidades, sobre, ainda no termo, a temática de membresia, né, que a gente entende a igreja do Senhor, sobre a unidade, e sobre a unidade, a comunhão, e sobre isso as mutualidades, tá? Sem a qual não há comunhão, sem a qual não há unidade, né? Essa é a prática, o chão, onde é sedimentado toda a comunhão, né, toda a unidade, são as mutualidades, são os mandamentos, os imperativos da Escritura, para que nós possamos viver em relação ao próximo, em relação a uns aos outros, né? Essa reciprocidade, né? Agora vamos pular para o versículo 11. Diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Guardem isso. Assim como nós. Aqui nós temos um retrato da Trindade, né? Até aqui, ó. Se nós lermos um pouquinho mais, estando eu com eles no mundo, 12, ó, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, estou falando de Judas, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, diz tu, isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Depois nós vamos dar um pulinho aqui de novo. O 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Agora nós vamos diretamente para o versículo 22. Mas vamos ler o 21, para vocês verem a trindade, ó. Também, ó, o 11 e o 21. O 21. Para que todos sejam um, mais uma vez, ó, sejam um, segunda vez, né? Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, novamente, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, a Trindade, né? E é interessante porque aqui no 24, olha que tremendo, maravilhoso isso. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O que sedimenta, irmãos, as nossas relações, as mutualidades, já podem sentar, por favor. É o amor de Deus. É esse amor eterno. É esse amor de um Deus que não era carente, né? Que não criou a humanidade porque ele estava precisando, estava se sentindo sozinho, não é nada disso. Isso é tudo mentira. Eles se amavam. O Pai, o Filho e o Espírito. Eles se amavam antes da fundação do mundo. E nos criaram baseados nesse amor.
Vejam bem, irmãos, quando nós somos criados, a gente não pode esquecer que os termos da nossa existência, da criação, de quem nós devemos ser, vêm do nosso Criador. Ou seja, vem das Escrituras. Então, nós, quanto igreja, quando nós falamos dos nossos deveres, das nossas obrigações em verdade, seguindo a verdade em amor à pessoa de Cristo, a verdade que Cristo é, a palavra encarnada, né, a prática dela, nós devemos entender que somente as Escrituras vão dar esses imperativos, esses mandamentos, essas ordenanças recíprocas, de reciprocidade. É uma via de duas mãos. Não é algo onde eu tenho uma opção, onde eu posso assim, para esse eu não vou mentir, para esse eu vou mentir, que é um imperativo negativo, né? Que aqui, na verdade, é uma mutualidade, nós vamos falar sobre ela mais à frente. Não mintam uns aos outros, né? Negativa, né? É uma negativa essa, mas também vai ter aquela, fale a verdade com o seu irmão, né? Fale a verdade com o seu próximo, com o outro, né? Aí é positiva. Então, de onde que vem esse caráter, esse termo, essa ordenança, esse mandamento para que nós possamos viver de acordo com esse novo homem gerado, regenerado, que nasceu de novo, como o pastor Michael vem falando já há domingos, né? Que se tornou membro do corpo de Cristo, da família da fé, da igreja do Senhor. Da onde que vem essa instrução, irmãos? Vem da palavra de Deus. Nós não temos essa autonomia para vivermos na igreja, quanto igreja, para sermos igreja como queiram. Eu não tenho problema com essas expressões, eu vou na igreja. Tem alguém que escuta isso e fica todo assim, não é, vou na igreja, sou igreja. Cara, eu vou na igreja, sou igreja, tudo certo. As pessoas se apegam a coisas inócuas, não tem problema nenhum. A gente é convidado para estar congregados, para vir à casa de Deus. Então nós vamos à igreja sim. Só que alguém não quer entender assim, beleza. Não entenda assim. Entenda como quiser, mas mesmo nós divergindo, nós não podemos, irmãos, viver como membros do corpo de Cristo, independentes da cabeça. Porque o que me passa aqui, nessa oração, é o desejo do coração do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso por um momento. O Senhor Jesus é uma das últimas orações dele, né? É conhecida como a oração sacerdotal, né? E é uma oração muito importante. Nós poderíamos ficar meses estudando ela, o pastor Michael, nós aqui, os irmãos. E Jesus, ele repete, né? Sejam um, para que sejam um, né? Como nós somos um. Então, Jesus estabelece aqui um padrão, um desejo, que não é dele mesmo, mas sim da Trindade. Essa unidade eterna. E é algo sedimentado no amor. É algo sedimentado na vontade do Senhor Jesus, que veio para nós como alguém que ia expressar a face do Pai, né? A face do Pai. Quando perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, e ele disse, né? Há tanto tempo estou contigo e não me vês, tipo assim, né? Não me percebes? A Trindade, um único Deus, 3 pessoas, né? Mas eu queria destacar isso, essa questão da unidade, que ela depende da palavra de Deus. Ali no versículo 17 nós lemos, né? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Os termos vêm da Escritura, essa é a autoridade das mutualidades, irmãos. Na causa e efeito, as mutualidades são a causa e o efeito é a comunhão. As mutualidades são a causa e o efeito é a unidade. Só para vocês entenderem a importância dessas obediências. Quando nós vamos cumprir esses uns aos outros, que nós vamos falar a partir de agora por um tempo, talvez até domingo ou até outra quinta, se Deus permitir, nós vamos continuar falando, pastor Michael e eu,
Vamos, então, entrar no assunto. Marina, por favor. Queria só, a guisa de introdução, mostrar para os irmãos um desejo do coração do Senhor, compartilhando conosco, né, uma relação, uma oração com o Pai, revelando a Trindade, revelando o amor eterno, revelando a vontade, a unidade, por onde que ela se daria, quais são os termos, a santificação, a edificação, a mutualidade, está tudo aqui. Nós poderíamos ter lido todo o capítulo, mas dá vontade de ter lido todo o capítulo. Leiam depois o capítulo 17 para vocês contextualizarem bem. Vejam o desejo, procurem assim, ó, o que Jesus, nessas últimas orações, o que ele está dizendo aqui? Dizem que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. Creio que sim. Não vou colocar aqui como uma doutrina, uma verdade absoluta, mas faz sentido. Jesus, 100% homem, uma das últimas coisas que ele falou foi João 17. Só que é uma conversa dele com o Pai. Interessante isso, e está registrado aqui. Tem um propósito. Bem, vamos lá. Então a gente começa lá com ainda é membresia, né? O pastor Michael já iniciou. Nós estamos aqui, ó, membresia. O entendimento bíblico da mutualidade cristã é um conceito, né? Não é uma coisa assim que eu quero muito teórica, assim. Eu usei conceito para ampliar bem, mas é assim, mas é a virtude. É o entendimento que nós temos que ter. Não é apenas a informação, mas é aquilo que nos faz virtuosos, amém? Que se refere à qualidade de ser mútuo, né? Uma palavra do latim, né? Alguém que troca, que cambia, né? É interessante porque dois só podem trocar se eles forem diferentes. Que aqui eu já quero começar a tentar dizer para os irmãos que uniformidade não é unidade. E muitas vezes uniformidade tem sentidos negativos, mas eu não vou detonar essa palavra. Mas eu vejo que as pessoas às vezes estão muito mais atrás de uniformidade do que unidade. Estão mais atrás de uniformidade do que mutualidade, porque se o gaúcho fosse igual a Silvia, e se a Silvia fosse igual ao gaúcho, que graça teria 40 anos de casado? Ampliei, né? Não ia ter graça nenhuma, porque é igual, eu olhar para o espelho assim. Que graça tem em alguém que é igual a ti? Então, mutualidade, irmãos, é uma troca. A graça está justamente nisso. A graça da minha amizade com o Michael está exatamente no padrão em que eu sou totalmente diferente do Michael e o Michael é totalmente diferente de mim. Nós vamos ter que nos alinhar à Escritura. Nós vamos ter que ter o mesmo parecer sobre a sã doutrina, sobre as doutrinas principais, mas nem sempre a gente vai concordar. Sabia? E até é importante a igreja saber disso, aliás, toda igreja deveria saber disso, porque parece o seguinte, que a partir do momento que alguém não concorda contigo, pronto, acabou, não tem mais igreja, todo mundo vai embora. Não é assim que se fazem, né? Não concorda comigo? Tchau! Né? Não é assim que as pessoas fazem? Não pode discordar do amigo, que o amigo já fica ofendido, deixa de ser irmão, né? Agora todo mundo, né, são inimigos. Será que é assim? Não, não é assim. Nós não somos uniformizados. Nós temos uma impressão digital que ela não é igual. A Emanuela é única. Não tem ninguém na face da terra igual a Emanuela. Ninguém, em absoluto. Ela tem uma impressão digital que Deus deu, que é só a Emanuela que tem. Ela não foi criada para ser igual a uma outra pessoa. Em absoluto, não. Mas ela deve ser semelhante à imagem de Cristo. Mas isso é uma outra situação. Eu estou aqui na esfera, né, da igreja, só para deixar claro. Então, nós não devemos ser iguais, pode ser que sejamos parecidos, o mesmo parecer em relação à sã doutrina, às doutrinas fundamentais, às verdades absolutas da palavra, que nós não podemos discordar. Sobre Cristo, a vida, a obra, a ordem, sobre a Trindade, sobre a sã doutrina, sobre o Evangelho.
Tem coisas que realmente a gente não pode discordar. Mas tem outras coisas que nós vamos discordar. E não só isso, irmãos. Em algum dos textos que fala sobre suportar, é suportar o insuportável. Tem muitas pessoas que gostam, também é aquele negócio de dar suporte, como alguns gostam, assim, ó, suportar é, como é que é? Dar suporte. Daí fica só nisso, né? Eu acho tão romântico, é tão bonita essa fala, né? Será que é só isso? Não é. Não é só isso. É suportar o insuportável. É quando tu não consegue mais suportar, talvez, alguém. Sabia? O que aconteceu com Paulo e a igreja de Coríntios? Alguém sabe? Paulo plantou a igreja de Coríntios. Os caras questionaram tudo. Quem ele era, ele tinha que provar para eles que ele era apóstolo. Tipo assim, ele podia ter ficado ofendidíssimo com eles, mas ele os amou. E ele suportou o insuportável. As avanças, as intrigas, a infâmia, as injúrias. Paulo verdadeiramente foi colocado dessa forma. Nas mutualidades nós vamos trabalhar isso, irmãos. Porque não tem como nós trabalhar algo simplesmente numa uniformidade. A graça da multiforme, né, sabedoria de Deus e a multiforme graça de Deus é que cada um de nós recebe de Deus um dom, dons, ministérios. O pastor Michael vem falando sobre isso. Talentos, muitas vezes, né, que é mal entendido por alguns. E cada um vai servir, irmãos, diferente do outro. Se todo mundo fosse ouvido, o pastor Michael falou aqui, né? Mas ia ser muito feio. Imagina todo mundo com uma cara de orelha. Vocês entendem? Viu como não tem graça ser igual? Só a graça quando nós somos semelhantes a Cristo. Só que daí é o todo, né? Cristo não é só uma orelha. Nós pode ser que a gente seja um pedacinho da orelha. Mas Cristo não. Cristo, Ele é tudo em todos. Amém? Ele é o que a Escritura diz que Ele é. Então, Cristo é tudo em todos. Ele não é um pouquinho, não, Ele é tudo. Então, as mutualidades vão mexer conosco em algumas formas aí. É bom a gente entender como isso se dá. Isso explica para mim que eu não posso querer que a Bia seja como eu quero que ela seja, mas ela vai ser como Deus a criou. E Deus vai usar ela com graça, do jeitinho que ela é. Mas nós queremos que a Bia seja como Cristo, não é verdade? Amém? Amém? Mas nós não podemos esquecer que a Bia é a Bia, gente. Quando os discípulos acompanharam Jesus e viram Moisés e Elias, como é que eles sabiam quem era Moisés e quem era Elias? Eles deixaram de ser quem eles eram? Eles continuavam sendo Moisés e Elias, mas eles já eram glorificados, sem pecado. Já eram como Cristo, semente incorruptível. Glorificados. Que esse é o nosso desejo, amém? Aí sim, até que nós vamos ter que suportar o insuportável. E começa lá no espelhinho. Lembra do espelho? Vamos voltar no espelho lá de uma outra época que a gente falou do espelho aqui. Às vezes eu olho para o espelho e não aguento, gente. Não, eu já nem me aguento mais, nem eu me aguento mais. Eu sou tão miserável que é só a graça de Deus mesmo. É só a misericórdia de Deus. Foi orado aqui. Nós não somos nada, é tudo verdade. A gente não é nada. Nada. Porque aquele que pensa assim, além do que convém, está sempre se estribando no seu entendimento, está sempre equivocado. Quem prefere a si do que os outros, tudo essa... Vamos lá. Então ali, a qualidade de ser mútua, ou seja, a reciprocidade, a troca, ó. Então só podem trocar dois diferentes. Dois iguais podem trocar? Claro que não. É aí que está a graça toda, entenderam? A diferença, a multiforme, a diversidade. É para nos ajudar. A permutação, esse é um aspecto dentro da comunhão.
A Bíblia apresenta imperativos de mutualidade que são caracterizados pelo pronome recíproco, né? Ou seja, uns aos outros, né? Ou uns dos outros, ou ao próximo. Indiretamente tem outras formas, mas nós vamos trabalhar, a gente não tem como olhar todos. O pastor Michael fez uma pesquisa bem grande, vai ficar muito tempo, até daria vontade de fazer uma hora assim, um por culto, sabe? Mas se Deus permitir um dia, quem sabe, né? Uns aos outros. É o uso do termo alelon, né? Do grego, alelon. E sua relação com viver em comunidade, né? Sendo igreja de Cristo. São mandamentos recíprocos. Então, são imperativos. A nossa resposta é a obediência. Esse é o nosso dever. Não é uma coisa opcional, né? Eu vou amar se eu quiser. Não, tem que amar porque é um mandamento, né? A expressão uns aos outros foi muito utilizada pelos escritores bíblicos de forma geral, tá, gente? Vai aparecer desde no hebraico, tem bastante, tem no grego, mas não como imperativos. O pastor Marcos explicou um hoje que não era imperativo. Não precisa virar doutrina, né? Que é lavar pés, né? Isso não se faz necessário, isso não é uma doutrina que a gente vai, né? Assim como claramente por Jesus e seus apóstolos também usaram, né, para ensinar, né, esses mandamentos, como cristãos devem se relacionar, devem viver, né? É considerada a maior prática de vida que o homem regenerado precisará viver no novo nascimento em diante. Ficou meio redundante, mas o objetivo é nós entender que a partir do momento que a pessoa foi feita um novo homem, uma nova mulher, ela já ganha as mutualidades, tipo assim, já ganha esses mandamentos. Pim! A partir dali, não vai escapar. Não escapa, tem que viver. Vai ser tratado, né? Chama-se, imperativo de mutualidade, pois a forma do verbo, né, que acompanha esse pronome no texto, sempre indica a ordem de mandamento, que é eu não vou usar aqui, que nós definimos o pastor Michael, que é alelon, mas era um outro que não precisa ser usado aqui, só para os irmãos verem, do grego, né? Então, quando os irmãos estiverem conferindo e vocês verem esse termo, né, alelon, vocês já sabem que é uma mutualidade. E o objetivo que a gente vai fazer nos próximos 2 encontros, hoje domingo e quinta, se for necessário, a gente não sabe, é que toda vez que os irmãos encontrarem essas mutualidades, seja um momento de memória, de lembrança, de prática. Aliás, não só quando, né, mas na leitura lembrarem, isso aqui, como é que eu estou nisso aqui, né? Meu dever, né? Seguindo a verdade em amor, tal, né? A mutualidade cristã é a prática dos uns aos outros. Logo, se existe comunhão na igreja, ela deve se exteriorizar através da mutualidade. Tu quer saber se uma igreja tem comunhão? Vamos lá, tu vai ver se os irmãos são hospitaleiros. Se eles se recebem um na casa uns dos outros. Se eles se saudai uns aos outros. Irmãos, já viram aquelas igrejas que tu entra? Graças a Deus aqui não é assim, e não é mesmo. Que tu entra e mal alguém te olha assim, de canto de olho. É terrível. Para quem está acostumado assim no grude, tu entra que já ganha um abração, já ganha beijo e é lindo. Mas tu vai numa igreja assim, tu vê, parece que tu até lembra assim. Lógico, eu não estou fazendo julgamento, irmãos, eu estou analisando friamente mesmo. Que aumentando a ciência, né, a pecabilidade, né, vai esfriar o quê? O amor. E vai imperar o quê? A indiferença e a apostasia. Porque falta fé. Falta fé, às vezes, irmãos, para nós declarar o amor de Deus, sabia? Tanto como evangelização, quanto na comunhão. Tem um dos textos que nós vamos ler aqui, que a impressão que eu tenho, que ele está falando do culto. Ele está dizendo como que nós vamos nos admoestar uns aos outros.
por intermédio do que acontece num culto. Eu fiquei assim, incrível isso aqui, sabe? Nós vamos ver depois. É tremendo, assim. Um versículo só fica claro para mim, assim, né? E aí a gente encontra pessoas que não têm fé, mas não congregam, não amam mais a igreja, não amam mais os irmãos e abandonam a fé, abandonam a igreja e ainda se denominam cristãos. Sim, os desigrejados, mais uma vez, que são desviados da verdade, né? Então, nós temos aqui, logo, se existe comunhão na igreja, ela deve se exteriorizar, ela vai se revelar, ela vai se mostrar, se evidenciar, né, através da mutualidade. Senão, não há verdadeira comunhão. Eu botei aqui, por parte bem da minha fala, assim, quem me conhece há muito tempo sabe que do chão da igreja. O chão da igreja local. Porque é no chão da igreja local que nós devemos ter a obediência nas mutualidades. Também. E aqui eu não estou me referindo a esse prédio, tá, gente? A nós, a igreja, as igrejas. Esse versículo aqui em destaque fala do que nós temos que ter como impressão. Efésios 4:2, assim, na ACF, né, que é a nossa Bíblia oficial, né, é a única, é a palavra de Deus, no caso, né, essa tradução. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos, a gente falou um pouquinho ali já, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, que é o que sedimenta, é o cimento ali, né? Sempre o amor, nunca sem o amor. Num das mensagens que o pastor Michael mandou para mim, ele falou assim: maninho, pelo menos 1/3 de todas é o amor. Gente, é bastante? É bastante coisa. Das mutualidades todas. E aí ele botou mais uma coisa que vem acompanhado junto com um outro atributo, um outro dever, uma outra obediência. Não é simplesmente assim, ame. Não. Ame com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando, entendeu? Então, sempre acompanhado, sedimentando, acimentando o quê? O amor. Amém? Pode passar, por favor. Obrigado, Marina. Isso aqui é uma reflexão que é importante nesse início. Na sociedade atual, os relacionamentos interpessoais, né, porque é uma sociedade, irmãos, que o que está imperando é a psicanálise, que pode se tornar, já é, na verdade, uma vã filosofia, né, porque daí tu é um indivíduo, tu não é um membro de um corpo. Tu não faz parte de nada, tu é um sistema privado onde tem que ser respeitado na tua privacidade. Entendeu? Então eu tenho meu mundo próprio como um indivíduo. Eu não me torno impessoal, tá, gente? Aqui a questão não é te tornar impessoal. Senão eu ia contradizer o que eu falei no início. Nós somos o aceitando assim como é. Nós cantamos isso também, né? Então Deus nos criou cada um da maneira, né, como nós somos. Mas nós, como indivíduos, que é uma fala atual, nós vamos ter muita dificuldade quanto igreja, quanto membro do corpo de Cristo. Porque daí nós ficamos meio intocáveis. A gente fica meio intocável, né? A nossa casa, mal e mal, o pastor tem acesso, né? Nossa vida é ali, né? Nosso mundinho. Será que é isso que a gente foi chamado para andar? Não. Não nas mutualidades. Nós somos chamados para andar juntos. Até que o irmão abra a tua geladeira, né? De fato, tem muito caminho a ser percorrido, né? Deixar para vocês pensar sobre isso. Mas é interessante, isso é um pastor antigo falava. Ele ganha, digamos assim, ele começa a se tornar teu amigo, ele começa a fazer parte da tua vida. Porque de fato, irmão, se a vida cristã não é as histórias se misturando rumo à eternidade, o que é a vida cristã então? Se a gente está aqui só para religiosamente sentar aqui, se ver, se cumprimentar e ir embora, a gente não vai ser amigo então? A gente não vai ter história para contar? Viagem para fazer?
churrasquinho para... Que vida é essa, irmãos? Está em Eclesiastes, nada melhor que comer, beber, vestir-se, gozar do salário, do fruto das mãos, do suor do rosto. Com quem? Com os amigos. Viu como é ruim ser cristão, né? É careta, né? Eu não sei, eu aproveito bastante. Não conheço essa parte aí, né? Não está na minha Bíblia. Vamos lá. Então, a sociedade atual, ela é interpessoal, ela é feita pelos ditos indivíduos, termo muito cunhado da psicanálise, ó. De pessoas que são uma privacidade, né? São pessoas que vivem para si, né? No seu mundo à parte. Ó, não há uma compreensão de fazer parte, de ser membro do corpo de Cristo, né? Por exemplo, né? Esses entendimentos apresentam vários problemas, né? Intrigas, invejas, amarguras, disputas por posições de destaque, mentira, entre outros. O cenário nas igrejas não é tão diferente. Aquela exclamação ali foi um erro. Eu ia botar uma... Não sei porque eu botei exclamação. Me perdoe ali. Porque isso ficou meio irônico, não era a minha intenção. Não é tão diferente. Não é. De fato, quem conhece um pouco da igreja vê que a igreja tem essas questões também. Porque são humanos, são pecadores também. Né? Não são anjos, né? Há uma crise de relacionamentos. E é por isso, né, que nós temos que o relacionamento entre os cristãos é um dos temas que merece um destaque e atenção nas igrejas. Porque assim, irmãos, não é muito comum falar sobre isso, da maneira como os irmãos se relacionam, biblicamente, viu? Porque cada um pode se relacionar como é livre, né? A preocupação com esse tema foi apresentada pelo próprio Senhor Jesus, que via como necessária a unidade da igreja e orou para que todos fossem um, que foi a primeira coisa que eu tentei mostrar para os irmãos. Então, Jesus orou por isso. A principal palavra no grego que expressa a comunhão é alelon. O pastor Michael já trabalhou comigo essa semana, né, que em português significa uns aos outros. Ela amplia, ela alcança tudo isso, tá, irmãos? Uns aos outros, tá? Faz necessário compreender que essa palavra tem a dizer sobre a relação, a harmonia nos relacionamentos entre os cristãos. Para isso, é importante fazer um resgate do uso do termo no seu contexto histórico, bem como em seu sentido original, né? Viver em comunidade só terá sentido se o termo uns aos outros ele for aplicado na sua essência, né? No chão dessa igreja atual. Se isso for uma coisa comum para as pessoas. A pessoa começa na fé, ela já começa a aprender com o gaúcho ali as mutualidades. A menina já começa a vir aqui, já aprende com a Emanuela, com a Silvia, com a Bia, as mutualidades, né? O rapaz ali já vai aprender com o Gilmar, com o Samuel. É assim, entendeu? Isso está em nós. Esse é o nosso estilo de vida. É a nossa maneira de viver. Mutuamente. Com as mutualidades. Né? Então, se isso for aplicado em sua essência, né, no chão da igreja atual, né, viver esse termo uns aos outros, em um ambiente social onde imperam o egoísmo e o individualismo, ó, que é exatamente essas pessoas que têm o mundo à parte, elas não estão vivendo, irmãos, para ninguém. Elas vivem para si mesmas. Elas não servem ninguém, elas não amam ninguém, elas, entendeu? Não dão a vida por ninguém. É nesse sentido, elas estão egoístas, sozinhas até mesmo. Se caracteriza como um dos grandes desafios, né, a serem enfrentados. Em meio a tanta diversidade, é inevitável que os problemas surjam. E associado a eles a dificuldade de aceitação. As pessoas não têm sido aceitas, viu? Na sua mente, no seu coração. O Senhor as recebe, a igreja recebe, a igreja é uma porta aberta para todos, não há acepção, não há discriminação, mas na igreja pode tudo? Não, não pode tudo.
Deus te ama, Deus te recebe, mas esse mesmo Deus que te criou, que se torna agora o teu Senhor e teu Deus, teu Pai, Ele se recusa a te deixar no teu estado. Ele vai te transformar à imagem e semelhança de Cristo. Mas Ele vai usar quem, irmãos? Ele vai usar a sua igreja. Nós somos forjados. Os jovens, nós temos aqui 2 jovens, né, solteiros. Eles vão ser forjados aqui. O Samuel vai ser forjado andando com o Gaúcho, com o Gilmar, com o Michael, comigo, com o André. Essa é a forja do Samuel, com o pai dele, com o irmão dele. Biblicamente falando é isso, é o pai, o irmão dele e nós aqui. Nós somos os homens que vamos forjar o Samuel. Simples assim. Através do que, irmãos? Da palavra de Deus. Das mutualidades. Os termos são de Deus. Da mesma forma, a Manuela vai ser forjada pelas irmãs da igreja. Primeiro por sua mamãe. Depois as demais irmãs. Vai ganhar uma forja também, não vai escapar. Por quem? Pelas mutualidades, pelas irmãs da igreja. Isso é o corpo vivo. É nesse chão, é nessa forja que nós somos formados. No que tange a esse povo que vai morar no céu. Né? Então, dessa forma ali, ó, é inevitável que os problemas surjam associados à dificuldade de aceitação. Então, as pessoas acham que não são aceitas, mas elas são. Só que não vai ser do jeito delas. Então, esse que é o problema. Por isso que vem as mutualidades. Se tratar da igreja de Cristo, esses mesmos problemas são aplicáveis, ou ainda, como a igreja poderia superar as dificuldades de convivência nos relacionamentos e se tornar relevante para a sociedade, para cada um. Como é que a igreja poderia fazer isso? É aquela expressão que tinha lá nos primeiros séculos. Isso não é bíblico, tá? Mas lá os pais da igreja, que chamavam historicamente, tinha um deles que falou assim, ó, que enquanto os cristãos eles eram perseguidos e eles eram martirizados no Coliseu, mortos por leões, pelas feras, o povo dizia assim, né? Veja como eles se amam. Em face da morte, ficava evidente que eles amavam ao Senhor, eles não negavam ao Senhor, e morriam por isso, por amar ao Evangelho, por amar a Cristo. E era evidente que eles se amavam, irmãos. Estavam sendo mortos lá por leões, por feras, e as pessoas olhavam assim, veja como eles se amam. Isso até poderia estar na Bíblia, né? Vamos combinar, né? Então, dessa forma, a gente entende que as mutualidades operam assim, tá? Ó, a expressão uns aos outros é uma proposta de vida do Novo, né, no Novo Testamento. Ela é muito utilizada, Jesus e os apóstolos, né, nos ensinaram isso. O modo imperativo é um modo verbal que se usa para dar ordem, advertência, pedido, convite, súplicas, conselhos, né? De formas que o modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo, né? Ó, o imperativo afirmativo, né? Fale a verdade com o seu irmão, com o seu próximo. Fale a verdade uns aos outros. Um imperativo negativo, não mintais uns aos outros. Não minta para o seu próximo, não minta para o seu irmão. Nesse sentido, né? Relação com afirmação ou negação. A ordem ou pedido está relacionada com uma afirmação. A ordem ou pedido está relacionada com uma negação. Sempre vai ser assim. Né? Sempre vai ser dessa forma. Não vos devoreis, né? Não vos julgueis. Não falem mal uns dos outros. Tem tantos imperativos negativos, né? Com sentenças até de consequência, né? Provérbios diz que uma das coisas que o Senhor abomina, assim, por demais, é o irmão que semeia contenda entre os outros irmãos, né? E contenda está tudo isso, maledicência, fofoca, injúrias, falando mal uns dos outros, está tudo dentro da contenda. É tudo para dividir, é o fermento ali do pecado mesmo, que vai levedar toda a massa. Também, nesse sentido. E Deus abomina isso.
O irmão que tipo assim, que reparte uma amizade, né? Que divide os irmãos, né? O sentido ali também é de amizade, né? Olha, irmão, ai desses que acabam com amizades. Quem já sofreu isso sabe o que eu estou falando. Eu já perdi amigos por fofoca, por mentiras. Não consegui nem me defender. São dores, são marcas que tu carrega, irmão. Né? Tu carrega talvez até o ser voltar, tu vai carregar aquilo ali. Porque dói. São injustiças, é tudo isso aí. Tu também vai cometer erros assim. Que vai deixar pessoas marcadas. Todos nós. Se nós não vigiar, não cumprimos essas mutualidades. Pode passar, Marina, por favor. Né? Então, aqui é o primeiro versículo que o pastor Michael me passou. Amai-vos, Romanos 12, 10. Agora nós vamos entrar de fato nas mutualidades. Romanos 12, 10 é assim: amai-vos cordialmente, né? Cordial, ó, amável, sincero. Abre ligeirinho Provérbios 27, 9. Por favor. Ó, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Alguém que foi amável, que foi cordial, que foi honesto, né? Que foi transparente, foi sincero. Também está no bojo disso, tá? Mas pelo Senhor, tá, irmãos? Não para consolar a gente no erro, né? É para trazer a gente para o eixo, amém? Tem gente que confunde as coisas, que às vezes parece que quer um apoio simplesmente, né? Se tu tiver na obediência, tiver no padrão bíblico, tu vai sempre ser apoiado pelo Senhor e pelos irmãos. Porque os próprios irmãos não podem ir contra a palavra, não podem ir contra o Senhor. O testemunho de Deus é maior, bem maior. Né? Não há o que temer sobre isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraternal, né? Uma convivência, é uma amizade, mas sobretudo uma união como de irmãos, ó. Amizade cristã. 2 Pedro 1,7. Vamos ler ligeirinho. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor, né? Então aqui são recomendações do apóstolo. E pode. Era 1,7, né? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Então, tudo começa no amor, o amor vai acompanhando, né, atrás, dos lados, e no fim é o amor também. Olha lá, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós não seremos ignorantes, mas nós vamos frutificar nessas virtudes, todas elas ali, né? Que vão começar e vão ser respaldadas, sedimentadas e vão terminar no amor, sobretudo, amém? Então, ali, ó, se alguém nos pergunta, né, se achamos que as pessoas são importantes, provavelmente não teríamos dificuldade de dizer, claro que sim, né? As pessoas são importantes, né? Mas se alguém me perguntasse quais são, né, que pessoas são importantes, como você responderia isso? Aí já começa a ficar um pouquinho mais, né? Essa pergunta pode soar estranha. Eu botei de propósito. Mas será que não temos por hábito selecionar algumas pessoas que valem a pena e as que não valem? O pastor Michael, quando expôs o livro de Romanos, recomendado a todos assistirem a exposição de Romanos, versículo a versículo, ele falou na época lá sobre, por um justo, valeria a pena dar a vida, né? Qualquer um daria a vida, né? Mas não por os injustos, né? Falando de nós, né?
que ali a indagação do apóstolo, né, se referindo a Cristo, né? Porque ele morreu pelos justos e pelos injustos, por todos. Nós devemos ser como Cristo. Então, será que a gente fica selecionando, né? As que vale a pena, as que não vale? Isso tem outro nome, né? A gente nem vai usar aqui. Isso pode ser visto claramente através das frases encontradas em busca, né, em busca simples no Google. Mais uma ironia minha, mas faz sentido. Olha só, vamos destacar uma, né? Ame e dê valor a quem te ama. Sim ou não? Quem já ouviu isso aí? Né? Como é que é? Valorize-se. Está na Bíblia. Tem que te amar. Esse dia o pastor Michael tocou nesse assunto aqui. Né? Negócio de amor próprio, né? Cuidado com isso, irmãos. Isso tem outro nome. Não é o assunto de hoje, tá? Ó, vamos lá. Ó. Pense só. Isso não é egoísmo, alguém diria. Isso é só amor próprio. Será mesmo? Né? O texto de hoje nos ensina exatamente o contrário, diz tal frase, né? Aliás, consideremos sobre o texto em si, né? Veja que Jesus diz isso, ó, porque abre para mim Mateus 5:46, por favor. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? O próprio Senhor Jesus contestou isso, né? Que galardão tem, gente? Amar quem te ama, né? E amar os inimigos? Orar pelos que vos perseguem? Aí é que são elas, não é como falam, hein? Né? Aí sim muda tudo. O amor de Deus não faz acepção, né? Pode voltar, obrigado. É natural que as pessoas buscarem aqueles que têm mais afinidade ou aqueles que, quem sabe, que pode receber algo, né? Porém, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo precisam saber que o amor de Deus por nós nos incentiva a amarmos a todos, sem exceção. Isso, irmãos, vai estar em várias mutualidades. Nós já vamos ler elas. Todos, sem exceção. Isso não é um pensamento filosófico, irmãos. Não é uma ideia de amor. Isso é o que o texto bíblico, o que o mandamento bíblico, o que a mutualidade apresentada na Escritura está dizendo, irmãos. Isso não é um pensamento do pastor Michael, ou meu, ou da igreja, não. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, irmãos. Deus ama sem exceção. Não faz acepção de pessoas. Né? Paulo, na sequência, diz que como este amor deve ser manifesto, né? Preferindo-vos em honra, né? Isso quer dizer que ele deve manifestar respeito e honra, não buscando ser respeitado ou honrado em troca, mas apenas porque é a coisa certa a ser feita. Assim, cada um deve se empenhar para mostrar ao outro o respeito que é devido nas várias relações da vida. Né? Quão diferente isso é no espírito do mundo, né? Porque no mundo é tudo uma troca, tudo é um interesse. Tu faz planejadamente para ganhar algo em troca, para ser reconhecido. Mas como nós vimos lá no início, a igreja também tem disso. Infelizmente. Na igreja vai ter isso também. Vai ter pessoas preferindo a si mesmos honra. Querendo honra para si. Ser reconhecida a si mesmo. E não, talvez, ao vaso mais fraco. Aquele que não tem nenhuma formosura. Não. Como diz a Escritura. Não o outro, mas a si mesmo. Né? Aqui eu botei o pastor Michael Scherer, acabei botando aqui, né, o que ele colocou, né? Ao invés de pensar, né? Deixa eu só colocar aqui. Quão diferente isso é o espírito do mundo, o espírito que busca não conferir a honra, mas obtê-la,
que visa não difundir o respeito, mas atraí-lo para si, não busca acrescentar aos outros, mas sim receber. Se a nossa sociedade seguisse o princípio ensinado por Jesus Cristo, ao invés de alimentar a inveja, insatisfação, disputas, haveria contentamento, harmonia, amor, ordem na própria comunidade. Eu digo aqui a cidade, tá, irmãos? Ao invés de dispensar quem não te acrescenta, busque acrescentar você a ele. Eu tive um pastor que ele sempre dizia o seguinte: quando tu te relacionar com alguém, tenta levar essa pessoa num lugar mais alto com Cristo. Às vezes você de joelho aos pés da cruz. Esse vai ser o lugar mais alto, com o rosto no pó. Às vezes vai ser na alegria da bênção. Porque a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, consolar os que choram. Né? Mas sempre se relaciona para a edificação. Né? Quando a gente vai num culto, irmãos, não sei se está aqui, eu escrevi isso, vai aparecer. A gente tem que perguntar, não o que eu vou receber hoje, ou o que vão fazer por mim, quem vai orar por mim. Não vejo a hora do pastor chamar lá para mim, para orarem por mim, mas quem eu vou abençoar? O que eu vou entregar? O que eu vou ofertar? A mim mesmo? Amém? Vou orar com alguém, vou entregar uma palavra, vou abraçar, vou... Será que tem essa disponibilidade no nosso coração, irmão, de chegar aqui num domingo, numa quinta e deliberar, sabe? Dispensar essa graça que há em nós, irmãos. Sabe, isso é uma coisa tão tremenda assim. Né? Eu tomei uma decisão, eu tenho uma biblioteca, alguns irmãos sabem, já tem quase 6 anos, e eu entendi que essa biblioteca, ela já não... Eu não tenho tempo, assim, em Porto Alegre ela era mais ativa, porque o meu interesse dessa biblioteca, irmãos, era edificar a igreja. Era que muitos irmãos tivessem acesso ao conhecimento de Deus pela teologia, pela palavra e tal. Passou 5 anos, 6 anos aí, e eu já não tenho mais interesse, assim, na biblioteca, entendeu? Eu comecei a doar acervos inteiros para igrejas, assim, estou dispensando, sabe? Esse dia minha filha me perguntou, papai, tu vai fazer isso mesmo? Porque tu sempre amou tanto isso. Eu falei assim, vou, filha. Porque das coisas melhores que eu tenho, eu quero compartilhar. Eu quero dividir. Eu quero me esforçar para isso. Eu tenho a intenção, eu tenho a intenção de edificar as pessoas. E eu entendo que isso é de Deus, irmãos. Porque da onde eu vim, da família da onde eu vim, eu sou um cara improvável. Eu não ia estar nem aí para ninguém. Tanto faz. Eu nem sei porque que eu me importo com as pessoas. Na minha cabeça. Mas aí no meu coração eu percebo que é Deus. É Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Buscando edificar, me esforçando para edificar, servir as pessoas. É nesse sentido que eu acredito que nós devemos nos mover. Com a intenção de ajudar alguém, de levar essa pessoa num lugar mais alto com Cristo, a uma experiência real com Cristo. Pelas Escrituras, pelo ensino, pela vida, pela prática, na vida, pelas mutualidades. Né? O pastor Michael mandou aqui, a transliteração alelon, né, a tradução uns aos outros, ou uns com os outros, entre si, entre vós, mutuamente, reciprocamente. Aproximadamente 85 ocorrências. Pode ter uma variação mínima ali entre 84, mais 86, né? Mas não mais que isso, nem menos. É bem assertivo. Irmãos, nós vamos tratar todas. São muitas. Vocês veem como é importante essa temática, tá? E aproximadamente 50 tem aplicação prática para a congregação, para a membresia. Ele colocou, né? Que foi o pastor Michael que fez, me mandou. 17 ocorrências, aproximadamente 1/3 das 50 sobre o amor. Né? Olha, que é o que sedimenta, né? O cimento. A gente falou aqui, né? Pode passar. Obrigado, mãe. Vou ler, olha aqui, Aqui são versículos, irmãos, sobre
a questão do amor. Ó. São muitos, eu não botei todos, assim, é só alguns. Ó. Olha lá, ó. João 13,34, que é bem importante. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Até então se falava muito assim, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu não quero fazer uma distinção, não quero cometer aqui uma... Mas aqui Jesus está colocando um grau profundo aqui, irmãos. Porque ele falou assim, ó, como eu vos amei. E João 15 ele vai dizer que o amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, sendo vosso Senhor, né? Então, olha a relação proposta por Jesus aqui, que é nosso Senhor, né? Então, nesse sentido, é como Ele nos amou. Esse é o padrão. Ó. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí vai, ó. São vários textos sobre o amor, ó. Olha que tremendo. Glória a Deus, ó. Que riqueza, né? Não vou ler todos. Pode passar, Marina. Próxima mutualidade, ó. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. 1 Coríntios 11, 33 a 34a, né? Aqui é importante entender um contexto, tá, irmãos? Mas eu vou ler aqui, ó. A conclusão, né, de todo o assunto ali, esperem, né? É do amor mútuo. Nessa época aqui tinha uma diferença tinha assim, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. As pessoas muito ricas, elas tinham mais facilidade para estar no lugar, para adquirir comida, posição, até para sentar. Isso sempre foi assim, irmãos. As muito pobres, talvez elas tinham dificuldades para chegar até o lugar, porque elas eram mais doentes, mais fracas, mais enfermas. E aqui nós estamos falando de uma festa, que era a festa do amor, chamada Festa do Amor, que não dá para dissociar da época. Então tem um contexto para ele falar isso aqui. Ele está querendo dizer, não é simplesmente aquele rito assim, não, irmãos, não comam assim na frente uns dos outros. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que se os que chegarem antes comerem, não vai sobrar para os que vão vir depois e vão passar fome. É literal isso. Os pobres, os fracos, os doentes, necessitados vão passar fome. Olha que injusto. E é por isso que ele fala assim, nisto não vos louvo. Ele começa falando assim, irmãos. Se tu lê ali o contexto, ele está deixando claro para eles, ó, vocês têm a própria ceia de vocês. Quer comer, tipo, não é, aí sim, não é sobre a ceia do Senhor. Vocês têm como uma ceia egoísta. É uma ceia indiferente, onde vocês estão preocupados em alimentar o corpo, a carnalidade. Daí não é sobre o alimento espiritual. Aqui eu anotei, ó. Aqui que eu botei, ó. Perguntamos-nos, quando vamos à igreja também, será que vou conseguir uma bênção hoje? Quando na verdade deveríamos perguntar, né, o que posso... tá faltando, perdão, irmãos. É que hoje eu estava sem a Duda e eu estava bem perdidinho. O que posso fazer ou dizer que seja para abençoar, né, e ser uma bênção para alguém hoje? Não deveria ser essa a nossa pergunta, né? O alimento espiritual servido na igreja é a edificação, é a pregação, é a prática da palavra de Deus. Se seguirmos esses princípios em nossa congregação, sempre nos reuniremos para a bênção, sem fim, e não para juízo. Porque o texto também vai falar sobre isso, de juízo. E aqui eu vou fazer uma menção, ó, sobre essa festa, a festa do amor, ó, ou a festa do amor ágape.
Era para a refeição de comunhão feita pelos cristãos na igreja primitiva, há evidências bíblicas, né, na prática dessas refeições comunitárias, durante as quais os cristãos se reuniram, não apenas para se alimentar e se socializar, mas também para se confraternizar, para comungar, para dividir, para compartilhar. Esse era o objetivo. Por isso, espere uns aos outros, né, quando vos ajuntais para comer. Aí tem Atos 2, 46 e 47, 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, que é o texto em questão ali, é todo o contexto, né? O termo festa do amor aparece na Bíblia no livro de Judas, né? O autor da epístola está falando sobre falsos mestres ali, que entravam na comunhão dos crentes fingindo, né? E que são lobos em pele de cordeiro, eu botei, né? São falsos mestres, são descritos como essas manchas nas vossas festas, ou a expressão, né? Abre Judas 1,12, só para a gente ler, para os irmãos verem. Essa festa, ela tem mais no sentido do contexto ali, ó. Estes são manchas em vossas festas de amor. São esses quem? Esses falsos, né? Esses falsos mestres que estão interessados na riqueza. Eles querem pegar tudo que eles puderem, receber tudo que eles podem do povo para, né, enriquecer ilicitamente, terem poder. É nesse sentido, tá? Banqueteando-se, ó, convosco e apacentando-se em si mesmo, sem temor, né? Olha só que terrível, né? São nuvens sem água, né? Levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, né? Ondas impetuosas do mar, que espumam em suas mesmas abominações. Estrelas errantes, olha só, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas, perdição. Então, estão se referindo, é isso que o apóstolo está dizendo. Tem um contexto aqui, né? Teve os pais da igreja, teve ali o Hipólito, né, e o Tertuliano, que escreveram muito sobre essas refeições comunitárias, né? Isso é uma informação mais histórica. E eles falavam exatamente nesse aspecto, né? Que o apóstolo Paulo teria defendido o alimento espiritual e também a piedade, né, a mutualidade, no aspecto de que quando ele diz assim, ó, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, era pela necessidade. Não é só pelo um rito assim, para tomar ceia, todo mundo tem que comer e beber ao mesmo tempo. Sim, é o ideal. Na literalidade do texto, a gente também pode entender assim, né? Mas o contexto é exatamente a necessidade dos pobres, dos necessitados. É as mutualidades ali, a manifestação da piedade, do amor ao próximo, do respeito, da honra, aos vasos mais fracos, né? E por isso, irmãos, quando fala do juízo ali, é importante a gente entender. Às vezes a gente não entende porque muitos estão doentes, assim, até não só espiritualmente, mas também fisicamente. Porque são pessoas que estão em pecado, estão com seu coração em trevas e não temem e participam da ceia do Senhor. Não entendem a comunhão, o comungar, como isso se dá. Sim, é por Cristo, é em memória da morte dele, mas é até que ele venha, né? A gente tem que lembrar do que ele fez. Eu escrevi algumas coisas sobre isso, mas eu não vou me aprofundar. Mas é importante entender que nas mutualidades nós precisamos ter um olhar, né, de sustentação, onde nós vamos sustentar uns aos outros, nós vamos cooperar uns com os outros, com aqueles que têm necessidade no nosso meio, principalmente com a fé, com a palavra de Deus, óbvio, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da ceia, né? Na ceia do Senhor não era o objetivo, né? Mas era mostrar por que dessa mutualidade aqui.
O contexto dela era porque havia necessitados. Então, quando eles se reuniam, eles faziam uma festa, então eles tinham banquetes, eles comiam. Entendeu? E aí o apóstolo vai dizer, poxa, então vocês estão se reunindo antes, estão comendo antes, e quando chega o povo já não tem mais nada para comer. E as pessoas iam só porque elas precisavam comer alguma coisa para poder ficar em pé, né? Para poder... Ficavam doentes, né? Mas também o juízo de Deus, irmãos, para quem é ambicioso, para quem é ganancioso, é avarento, de certa forma, também se dá em enfermidades, também se dá. Por não temer e por não se examinar, né? O seu julgamento não é válido, né? Porque aquele que julga a si mesmo, quem vai se condenar? Não é julgado. Quem julga é o Senhor. É a palavra de Deus que nos julga, irmãos. Nós devemos nos examinar, nos arrepender, reconhecer, confessar, de fato. E sim, nos julgar nesse aspecto. Mas muitos que dizem que se julgam, se absorvem. Acabam não se julgando no seu próprio critério. Né? Pode passar, Marina. Só esse, mas esse aqui a gente já vai. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Né? O vós aqui é enfático, né? Porque vós, né? Falando de nós, da igreja, do corpo vivo, né? Pela sua posição, no grego, vós, irmãos, né? Em oposição aos legalistas que os perturbam, no caso, para a liberdade. O grego expressa a posição de liberdade, né? O estado ou condição em que vocês foram chamados à salvação é de liberdade. A liberdade do evangelho consiste em três coisas: liberdade do jugo mosaico, né? Da lei, aquela que escravizava, porque se não fosse a lei não teria pecado. O próprio Senhor Jesus falou, né, que ele veio e falou, e daí que eles ficaram sabendo que tiveram pecado e odiaram ele, ficou muito preso a isso, né? Do pecado e do medo de escravizado, né? Não somente useis da liberdade como oportunidade para a carne, e não dê à carne o pretexto, né? Romanos 7,8, a ocasião para a tolerância, né? Que ela busca ansiosamente. Não deixe que ela faça da liberdade cristã o seu pretexto para a indulgência, né? Daí tem os textos aqui que eu coloquei. Em vez disso, servir uns aos outros, né? Sejam servos, estejam em servidão uns aos outros. Se vão ser servos, estejam sempre servos uns dos outros em amor. Enquanto livres em relação ao legalismo, estejam ligados em amor. Ou seja, aqui, irmãos, quando a gente serve por amor, e nós estamos ligados por isso, isso não é uma obrigação, isso não é um peso. Às vezes é uma alegria, mas às vezes não é tão alegria assim. E às vezes é uma tristeza. Vai ter essas nuances, elas vai ter, tá? Às vezes tu vai servir chorando. Às vezes tu vai te desapontar. Mas o fato é que se tu serve por amor, irmãos, tu vai te doar. E não vai esperar nada em troca. Tu vai seguir o exemplo de Jesus. E tu vai te livrar disso aqui, ó, da lei, do legalismo, sabe? Dessa condição que torna isso um peso para ti. Eu gosto muito de uma comparação que um Moisés, lá da comunidade fazia, o falecido Moisés Caldeiro de Moraes, que ele dizia assim, ó, a gente tem que orar para que Deus nos dê carga e não peso. Aliás, nós adquirimos peso, mas a gente deve orar para que Deus nos dê apenas cargas. O que ele queria dizer com isso? Ele explicava que uma carga de amor por alguém, pela igreja, pela obra, é diferente de um peso. Deus não dá peso. Jesus falou, né?
Meu fardo é leve, meu jugo é suave, não tem peso. Existe uma carga, existe algo a ser carregado. Isso é fato. Existe um preço a ser pago. Mas servir, irmãos, é uma das coisas mais dadivosas que nós vamos, assim, mais tremendas que nós vamos viver. Porque o nosso Senhor Jesus, ele assumiu forma de servo. O pastor Michael leu aqui hoje que ele lavou os pés para dar uma resposta, para dar um ensinamento ali para os discípulos. Maior é o que serve, né, nesse aspecto para ele. Ele está dizendo ali, né? Aquele que quer servir, aquele que se esforça, que se empenha, sem esperar nada em troca, mas por amor ao Senhor. O Senhor fez tanto por nós. O nosso amor é tão nada, irmãos. Não tem nada que a gente faça que venha se equiparar, que venha pagar a nossa dívida. A gente não consegue. Nada, irmãos. Nada que a gente faça, nada. Tudo que nós temos para fazer, tudo pelo que Cristo já fez. As obras que de antemão Ele preparou para que andássemos. Ele vive em nós, Ele nos capacita a servir uns aos outros. E quando nós estamos servindo, irmãos, pode ser a esposa, pode ser o marido, os filhos, né? Pode ser os amigos, os irmãos, a família, os inimigos, para acumular brasas vivas, né? Sobre a cabeça deles, né? Irmãos, é um privilégio. Servir é um privilégio. Ser um servo de Deus, uma serva de Deus, é um chamado a todos, sem exceção. É uma mutualidade única, onde que todo mundo, desde o mais velho aqui entre nós, até a criança mais nova, foi chamado para servir. Todos foram chamados para servir. Nós, como súditos de um rei, nesse reino eterno dele, nosso Rei dos Reis, Rei do Universo, Senhor Jesus, temos um modelo dele, irmãos, dele. Se humilhou, assumiu forma de servo, foi reconhecido em figura humana, como um homem, 100% homem. Deus, homem, serviu. Serviu a nós, pecadores, ingratos, insuportáveis. Nos suportou em amor. Nos deu suporte. E vem nos sustentando até aqui, irmãos. Talvez tu tenha exercido isso. Nós temos exercido isso de servir uns aos outros. E às vezes isso mexe um pouco com a gente, assim, traz algumas reflexões, algum cansaço. Mas eu quero animar vocês essa noite. Porque eu também preciso ser animado. Vamos servir ao nosso Senhor. Enquanto nós podemos, irmãos. Com amor, com esforço, com dedicação, com compromisso. Vamos servir ao Senhor. De todo o nosso coração. Buscando em primeiro lugar o reino dele. A sua justiça. Não vamos mais negociar. Nem com nós mesmos, irmãos. Com as nossas vontades. Nós somos cheios de vontade, irmãos. Pela minha vontade, eu nem estava mais aqui nessa região. Já tinha ido embora já. Nós temos vontades. Mas quando nós vivemos pela vontade do Senhor, Ele vai prover, Ele vai nos sustentar. E Ele vai nos usar, irmãos, para servir. E a gente tem que valorizar isso, irmãos, do nosso meio. A gente tem que valorizar, nós temos uma igreja jovem. E já tem pessoas aqui que são um exemplo. Eu não vou citar nomes aqui para não... Mas nós temos exemplos aqui de servos e servas do Senhor, pastor. Temos exemplos, sim. Bíblicos. Homens e mulheres que estão servindo
com primazia, com graça, com humildade. É reconhecido entre nós isso. E que isso seja passado para os nossos filhos, para os nossos jovens, porque vale a pena. Eu servi muitas pessoas na minha vida, que não ao Senhor. Eu comecei a trabalhar em 1993. Eu sou novo. Na verdade, comecei antes, em 89, mas de carteira assinada em 93. Em 89 eu já trabalhava, batia saco de farinha. E eu servia senhores que não eram cristãos. Muitos me prejudicaram. Fizeram coisas terríveis comigo. Me machucaram. Me enganaram. Me roubaram. Eu tive patrões que me roubaram. Direitos que eu tinha. Mas quando eu penso no Senhor que eu tenho, Senhor Jesus, que privilégio. Quem é como Ele nos céus? E a quem nós temos aqui na terra, irmãos, como Ele? Quem? Vocês entendem o privilégio de servir a Jesus? Existe alguém que vai nos amar mais que a Jesus, irmãos? Existe alguém que pode nos amar mais do que Jesus? Que Ele nos amou? Que nos serviu como Ele serviu? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Jesus, irmãos. Nós podemos ter paz e nos fortalecermos essa noite, saber assim, o nosso trabalho em Jesus não é em vão. A gente tem que se alegrar, a gente tem que saber que é um privilégio servir ao Senhor, por mais difícil que seja. Talvez para alguns não é. Talvez para outros por um momento seja. Outra vez para alguns não é nenhuma possibilidade, mas todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Irmãos, não tem posição melhor que esta. Sabia? Eu vou concluir, o pastor já pode se levantando aí. Uma vez perguntaram para o Billy Graham, um homem, um servo de Deus. Multidões conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo através desse homem. Pode olhar, quem não conhece a biografia dele, os mais novos, é algo tremendo que Deus fez através desse homem. Perguntaram para ele se ele, porque assim, esse homem ele era um servo de Deus tão respeitado, que ele foi chamado entre 14 a 18 vezes para orar pelos presidentes dos Estados Unidos, para vocês entenderem quem ele era. Então, quando um presidente era eleito, estava lá o pastor Billy Graham, lá o evangelista, né, para orar pelo presidente da nação. Que tal? Isso aparecendo para o mundo todo. Em TV, em rádio, o Billy Graham orando pelo presidente dos Estados Unidos. Só que uma vez perguntaram para ele se ele não queria ser o presidente dos Estados Unidos. Porque já era tão conhecido, ele era mais conhecido que vários presidentes, que ele ganharia certa eleição. Pelo país que os Estados Unidos era na época e tal, né? Quando fizeram o convite para ele. Sabe o que ele falou, irmãos? Eu não preciso ser presidente dos Estados Unidos porque eu já sou um servo de Deus. E não tem posição maior do que ser um servo de Deus. Uau! Do que ser um embaixador do reino de Deus. Nada é maior que isso. E ele vai falando algumas questões, assim, do privilégio, do amor dele por Deus. Ele nunca se candidatou, nunca entrou para a política, continuou pregando o evangelho até o fim da vida dele. Ele estava já em cadeira de rodas, bem velhinho, assim, uns 99 para 100 anos, quando ele faleceu, né? Não sei se chegou a completar 100, agora não lembro, mas 99 ele completou. Ele numa cadeira de rodas e ele prega sobre a cruz. Nossa, tremendo, assim. E ele dizia muito isso: eu sou um servo de Deus, nada mais. Se te perguntarem alguma coisa, tá, tu é da igreja e tal, o que tu é e tal, essa resposta é uma resposta muito boa. Eu sou um servo de Deus, nada mais. É suficiente. É um privilégio.
Não há alegria maior. Né? É indizível, não tem palavras para dizer como é servir ao nosso Deus. É incomparável. Privilégio. Para mim, para vocês, nós somos improváveis, irmãos. Eu sou improvável. Eu sou improvável. Da família, do lugar de onde eu vim, da família onde eu vim, talvez eu não teria nem vivo mais. Com certeza eu já estaria em perdição, assim, até morto, talvez. De tão improvável que eu sei que eu sou. Então, para mim é um privilégio servir a Deus. É um privilégio servir, estar aqui aprendendo com os irmãos, vivendo essas mutualidades. E vamos servir, irmãos. Vamos servir, vamos contagiar essa igreja, que essa igreja siga com as referências, mas que todos venham a servir. Que todos venham a ser comprometidos. Que todos nós, eu me incluo, a gente possa olhar um para o outro e buscar a Deus, encontrar esse modelo de Cristo, assim, né? Servo, comprometido, que prioriza, que ama seu reino, sua justiça, amém? Em nome de Jesus.